Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês, meus amigos e minhas amigas. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso espaço, o blog de João Maria da Talk Show, o blog Santo Nome, o blog Vídeo, Imagem e Som. Você que nos acompanha de longa data, muito obrigado, viu, pela visita que vocês fazem ao nosso espaço. Agradeço mesmo de coração. Cada pessoinha que visita a gente agradece mesmo. A gente agradece os comentários, né, positivos e negativos, né? Tá tudo dentro da normalidade, tá certo? Faz parte do mundo. E se você gostar desse vídeo aqui, dá um like. Se você não gostar, dá um dislike, comenta aí, né? A democracia é tudo de bom, né? Um fundinho aí, Ishmael Upanishad, né? Um dos 108 Upanishads. A gente vai falar sobre um tema, sobre verdade. E o filósofo ele lida com os... O Matheus entrou no nosso canal, no meu canal, né? No YouTube. A gente postou um vídeo do professor Olavo de Carvalho falando sobre o herdeiro do comunismo, do nazismo, né? O islamismo ali e tal. E ele fez um comentário que eu printei lá o que ele comentou, fiz questão, vamos printar, né? Vamos ver o que ele tá falando, tá certo, eu deixo aberto. Eu acho que tem que ser assim mesmo, né? Todo mundo pode comentar o que quiser, faz parte, a gente vai comentar em cima do que ele falou. A gente tirou o nome dele aqui, o nome do canal dele, a imagem dele, só colocou o que ele escreveu aqui. Ele respondendo ao Matheus: Olavo de Carvalho, é filósofo sim ou não? Beleza? Não? Então é desse assunto que nós vamos tratar aqui nessa nossa postagem que eu coloquei agora no blog hoje, dia 12 de outubro de 2023. No meu relógio são exatamente 15 horas e 41 minutos em ponto. Eu falo aqui da cidade americana, que pertence à região metropolitana de Campinas, interior do estado de São Paulo. Dito isso aí, meu amigo e minha amiga, obrigado a visita que você faz. Inscreva-se no nosso canal, participa aí, comenta. Isso nos ajuda na plataforma do YouTube. Então, ele comentou o seguinte, tá na tela aí com vocês, ó. Paguei o nome dele, tá lá, tá certinho. Palestra do filósofo Olavo de Carvalho. Filósofo? Ele põe pontos de interrogação e depois aqueles emojis de gargalhada, né? E aí eu fiz toda essa postagem aqui, ó. As contribuições do professor Olavo de Carvalho, né? A filosofia do professor Olavo de Carvalho, ela segue uma tradição e ele tem o seu método filosófico. Todo filósofo tem o seu método. E ele tem o seu método filosófico que representa a tradição. Tradiu, transmitir, né? Eu vou usar aqui, abrir parênteses, para um livro que eu gosto muito, que eu li há mais de 30 anos que eu li esse livro, fiquei impressionado e sempre estou citando ele aqui no nosso canal, é o Bhagavad Gita como ele é, de A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. No santo diálogo entre Krishna e Arjuna, Krishna fala para Arjuna essa questão da tradição. Evam parampara praptam imam radhyar sovido. Essa ciência era passada de mestre a discípulo, mas de algum modo ela se corrompeu pelo tempo. Então, o professor Olavo de Carvalho é que tinha uma tradição filosófica e de algum modo ela tá aí meio que, sei lá, né? Meio que perdida, vamos dizer assim. E ele conseguiu reunir na sua pessoa e na transmissão do que ele abarcou pelo esforço intelectual e pela busca pela verdade, ele abarcou em si e criou a tradição. Beleza ou não? Isso aí independe da pessoa ter títulos acadêmicos ou não. A universidade ou a faculdade de filosofia, aí quando você faz o curso de filosofia, você vai ser um professor de filosofia. Você vai dar aula de filosofia, vai aprender tal coisa, vai fazer comentários em cima de algumas questões pré-existentes já, beleza ou não? E outra questão é o bacharel em filosofia, que já é a pessoa que vai lidar com o mundo das ideias mais abrangentes ainda um pouco, mas e ele vai seguir algum parâmetro ali curricular, enfim. Mas se tornar um filósofo é uma outra questão. Você pode ser um bacharel em filosofia, você pode ser um licenciado em filosofia, né? Não é porque você fez ali a faculdade de letras que você vai se tornar um grande romancista, um grande escritor. É disso que nós estamos falando. Tem que separar o joio do trigo. E o nosso amigo Matheus, ele não fez isso. Ou por descuido,
ou por outras questões aqui que não cabe mencionar hoje, tá certo? Ou por falta de conhecimento, ou por uma questão de pirracinha, né? Que aqui a gente não entra nessa questão. Você pode ter essa opinião, estou mostrando o ponto que na minha concepção, que não é tão importante assim, ele é filósofo, e para mim isso basta. Eu não preciso ser aprovado por um grupo de pessoas que vai me dizer se ele é ou não. Para mim é, e me ajudou muito no meu canal, na minha vida, e creio que muitas pessoas também, né? O que está acontecendo hoje lá na Palestina, lá em Israel, ele já falou em 2004, pô. Imagina, se você vê o vídeo que ele fez lá, você prestou atenção? Acho que não. Então aquelas pessoas que se negam a buscar conhecimento, pô, eu não posso fazer nada, você que tem que buscar o conhecimento. O conhecimento é conhecimento em qualquer lugar. Agora, se alguém doutrinou você, né? Ah, não, que o Olavo não lê isso aí não, e você tem que ser aceito por um grupo. E se você não for aceito pelo grupo, você vai ser ridicularizado, e você não tem personalidade, vai ficar com medinho, aí o problema é teu, não é meu. O meu já está resolvido. Se uma pessoa me criticar porque eu leio Olavo de Carvalho, não vai mudar minha vida, eu vou continuar lendo. Porque eu já tenho o meu esclarecimento já sobre esse assunto. Estou tranquilo, não estou precisando de aprovação de um grupo para ser aceito. Beleza ou não? Tem que fazer essa divisão aí. Então, a filosofia, esqueci o nome do autor agora, ele fala que da tradição. E Machado de Assis, por exemplo, né? Um dos maiores escritores do Brasil, romancistas aí, ele fez faculdade. Mas ele foi o fundador da Academia Brasileira de Letras. Ele não só dominou a língua portuguesa, como conseguiu transmitir conteúdos relativos à sociedade da época através dos seus livros, dos seus romances, dos seus ensaios. Compreende a questão? Fazer um pontinho aqui, puxar a sardinha para o nosso lado. Machado de Assis gostava de xadrez, hein? Eu também gosto. Só que eu não sou Machado de Assis, tá? Então, meu amigo, minha amiga, aprenda a jogar xadrez aí. Para de ficar enrolando o lero aí e vai aprender a jogar xadrez. Ponto. Então, o filósofo, né? Ele vai seguir uma tradição que não necessariamente está numa escola, numa faculdade. O nosso grande Spinoza, um dos maiores filósofos do mundo, ele teve diploma de filósofo acadêmico? Não sei. Ele era um ferreiro, trabalhava por causa desse ofício que ele tinha lá, negócio de vidro ali, né? Que ele trabalhava. Então ele morreu por causa disso aí, em virtude de decorrência do próprio trabalho. E o grande Spinoza, membro da Ralé, é um dos grandes filósofos da humanidade. Sócrates tem diploma? Então, é disso que nós estamos falando. O que é a filosofia? O que é a maêutica? Maêutica vem de parir. A mãe de Sócrates era parteira. Então, parir o conhecimento é trazer para a pessoa elementos para que ela possa parir o conhecimento, entender melhor a realidade. E o professor Olavo de Carvalho, ele, no seu método filosófico, ele tem 7 elementos aí. Que é a anamnese, tá certo? A meditação, o exame dialético, a pesquisa histórico-filológica, né? A arte da hermenêutica, o exame da consciência e a técnica expressiva. Uma outra questão que o nosso amado professor que já se foi aí, né? Ele deixou algumas contribuições para nós, tá certo? Vamos elencar aqui 8 ensinamentos da filosofia de Olavo de Carvalho. A paralaxe cognitiva, ou seja, que é o deslocamento entre o eixo da experiência e o eixo da teoria. É o caso de quem percebe a realidade. A teoria dos 4 discursos,
tá certo? Conhecimento por presença, o trauma da emergência da razão, 12 camadas da personalidade, o método de confissão, o círculo de latência e o exercício necrológico que ele dá na primeira aula do COF. Ele fala sobre o exercício necrológico. E o professor Olavo de Carvalho, só pela editora Vide Editorial, né, ele tem uma obra de 34 livros, sendo que 2 deles são obras escritas sobre ele de outros autores, né? E tem uma que é do Ronaldo Robson, né? Eu acho que o maior conhecedor do próprio professor Olavo, né? Acho que de todos os alunos do professor Olavo de Carvalho, acho que ele superou a todos, né? Mas enfim, tem outros por aí também, que fez o livro Conhecimento por Presença, em torno da filosofia de Olavo de Carvalho. Então, meu caro Mateus, o professor Olavo de Carvalho, ele tem um método filosófico, você pode não concordar, isso aí tá tudo certo, viu? Ó, isso aí tô tranquilo em relação a isso, né? E ele tem, né, vários livros aí dedicados à filosofia, que o filósofo tem que dar uma sua contribuição. Olha só: Aristóteles em Nova Perspectiva, a filosofia em seu inverso, a dialética simbólica, o futuro do pensamento brasileiro, Maquiavel, a confusão demoníaca, visões de Descartes, Inteligência e Verdade, ensaios de filosofia. Então, ele travou debates com várias autoridades do Brasil aí, pessoas do pensamento do mundo acadêmico, que ele trouxe no seu livro O Jardim das Aflições, Nova Era e Revolução Cultural e O Imbecil Coletivo. E tem um debate, né, que é o mentor de Putin, lá da Rússia, que é tão adorado pelo pessoal da USP, os uspinianos aí. Então, o filósofo é isso aí. Por exemplo, eu estava conversando aí com a minha esposa, com a minha enteada. Olha só, uma pessoa está no meio de uma estrada, longe de tudo, beleza ou não? E acontece um acidente. E uma pessoa lá, você chama o socorro, mas o socorro vai demorar. Você está no meio da estrada ali, está longe de tudo. Você sabe dirigir, você dirige bem, mas você não tem a carteira de habilitação. Beleza ou não? Quem não possui carteira de habilitação, se for dirigir, ele está cometendo um crime grave, né? Então, eu te pergunto, você do outro lado, meu amigo, minha amiga que me ouve, um exercício para ti aí. Se o socorro responde, ó, mais ou menos em 3 horas nós vamos chegar aí, e você vê que o cidadão está perdendo muito sangue, fala assim, cara, o hospital fica a 1 hora daqui, se até esse resgate chegar, essa pessoa pode morrer, mas se eu for dirigir, eu vou cometer um crime grave, mas eu sei dirigir, eu vou conduzir, né? Então, muitos poderão responder aí fazendo esse exercício, né? Filosofia lida com o real, com a coisa que está acontecendo. É aquela questão do náufrago, como Ortega y Gasset dizia, né? Que tanto o professor Olavo fala para nós, né? Olha, é o seguinte, você está naufragando, o que é mais importante para ti agora? Você está afogando, você vai morrer afogado, e aí? Você vai se apegar o que nessas horas? E o filósofo, ele vai aprender a ser filósofo com outro filósofo. Filósofo de verdade. Pô. Um pedreiro aprende a ser pedreiro enquanto pedreiro. Eu fiz curso de pedreiro do Senai. Mas quando eu trabalhei com pedreiro de verdade, e o ótimo pedreiro,
eu vi a baita diferença do mundo da realidade para o mundo da escola. Por mais que você tenha lá algumas técnicas que você aprende, você levante uma parede, você faz isso aqui, faz aquilo, mas na obra real, meu irmão, não está tudo controlado não, é outros parangolês. Tá certo? Você vai ter que fazer laje, você vai ter que passar conduíte. Como você vai passar o conduíte? Por onde que vai entrar o conduíte que vai vir do posto de energia? Você tem que pensar tudo isso aí para preparar o terreno para quem vai fazer o telhado, para quem vai fazer a parte elétrica, para quem vai fazer a pintura e o encanamento. Você tem que pensar em tudo isso antes. Não é só levantar a parede. Tá certo ou não? Então, a prática filosófica é isso também. E a pessoa não precisa, no nosso entendimento aqui, tá? Você pode pensar o que você quiser. Você pode ter um diploma de filósofo, de professor, de bacharel, licenciado. Não sou contra isso não, tá? Só estou dizendo que ele colocou a questão, estou respondendo. O professor Olavo de Carvalho é um dos maiores filósofos do Brasil dos últimos tempos que passaram por aqui. Essa que é a realidade. Né? E você vê a gama de pessoas que estudaram com ele, né? Que dão sua contribuição até hoje aí para nós aqui, é imensa, né? No meu caso aqui eu tento fazer alguma coisa, né? Mas enfim. Então o filósofo é isso, não pode perder isso de vista, tá certo? É o que Krishna fala no Bhagavad Gita, como ele é, que a Srila Bhaktivinoda Prabhupada traduziu para o inglês e tem em português também. Ele diz assim: Chaturvarna Masista. A questão da casta na Índia, o sistema de casta da Índia que está corrompido, não segue o que Krishna falou há 5.000 anos atrás. Chaturvarna Masista. Guna Karma Vibhagasa. Karma quer dizer atividade, trabalho. Guna quer dizer os modos da natureza, o comportamento. Então, naqueles tempos, uma pessoa era tida como Brahmana se ela se comportava e agia como Brahmana. O Kshatriya é a mesma coisa, o Vaishya é a mesma coisa e o Shudra é a mesma coisa. Mas com a corrupção desse sistema de casta da Índia atual, que está corrompido, o que acontece? Deixa eu voltar aqui, peraí. O que acontece? Tá tudo corrompido, por quê? Porque só porque você nasceu numa família de Brahma, você é considerado Brahma. E isso não é verdade. Então nós vemos a corrupção. Então quando você vai fazer a faculdade de filosofia, você tem uma predisposição a ser filósofo. Se você vai ser filósofo, a gente não sabe. Você pode falar, ter um certo grau de conhecimento intelectual sobre várias obras, citar, fazer alguns exercícios assim, acolá, beleza. Mas o filósofo é outra coisa. Que tradição você está seguindo aí, irmão? Explica seu método aí para nós aí. Onde você buscou isso aí? É disso que nós estamos falando. A pessoa pode estar na academia, fazer filosofia e se tornar um filósofo, pode. Tá certo? E o filósofo tem obras. O professor Olavo deixou um monte de obras. Se você leu todas as obras dele, ou parte das obras dele, não concordou com elas, o que você tem que fazer? Mostrar os pontos que você tem que rebater. Aqui, tal, os equívocos dele. Onde que ele se equivocou, você tem que mostrar os pontos, né? E é isso aí. Tá certo? E o seu comentário será mantido ali, porque nós somos democracia. Você pode deixar ali, tá certo? E aí, a gente preza por isso. Como você vê no meu canal e comentou, tomei a liberdade de falar sobre essa questão, né? E nós estamos abertos, né? Se você quiser qualquer dia debater com a gente online aqui sobre filosofia, o que é filosofia, a gente está abertos aí para isso aí, tá certo? E uma outra questão é essa questão do preconceito, né, meu? Isso aí me deixa assim, sabe? Cara, só porque a pessoa não tem um diploma universitário, a gente fica carimbando se ela é ou não é, se ela pertence a essa classe ou não. Pô, a gente tem que parar com isso, né? Isso aí mais divide as pessoas do que aglomera as pessoas. Tá certo ou não? Então, essa visão aí é muito... Pô, meu irmão, você tem que evoluir, cara.
tá certo? E fazer o que? Falar se ele é filósofo e dar gargalhadas ali, um emoji. Qual argumento você está usando aqui? Eu queria ver argumentos, não estou vendo argumentos. Isso é o ponto. Nós temos que ter argumentos, né? Isso é perfeitamente possível, pô. Mas não tem nenhum argumento. Então você está falando que a pessoa não, você não tem argumentos filosóficos. Seu argumento filosófico é emoji, pô. Mas isso aí não é argumentos filosóficos. Entende? Então, Matheus, tudo de bom pra você aí, onde você estiver aí, tá? Estamos abertos aí pra qualquer coisa, querer debater com a gente. Nós somos apenas um rapaz latino-americano, mas não temos medo não de debater. Se a gente vai perder ou ganhar, pouco importa, meu irmão, isso é pra mim. O importante é que eu já tô tranquilo em relação a pertencer a algum grupo. Eu já rompi essa barreira há muito tempo, tá? Então, cabe a você romper ou não, tá certo? Você tem que possuir autonomia. Eu tenho autonomia aqui, tá certo? E eu rompi com essa questão, né? Tem muitas pessoas que a gente conhece por aí que tem birrinha do professor Olavo de Carvalho. Ah, que ele fala palavrão, né? Aquele é assim que é assado. Pô, meu. E daí, cara? Na Índia tem um ditado, né? Srila Prabhupada sempre cita: o ouro no lixo, ele continua sendo ouro, pô. Tá certo ou não? Essa que é a questão. Beleza? Então, por exemplo, quando você vai procurar aí um pedreiro, você vai procurar se ele tem um curso, você fez pedreiro, você fez curso do Senai ou não, você não vai querer saber se você vai querer saber da obra que ele fez, a recomendação, se fez tudo certinho, é isso que você quer saber. E nós estamos perdidos no mundo lá dos diplomas e tal. E tem um monte de gente que tem diploma aí que tá aí, ó. Né? Daquele jeito, não evoluiu, não ficou naquele mundinho dela, naquela bolha. E na vida prática não está conseguindo resolver certas questões. Tá certo? E relembrando o grande Spinoza, né? Ele era um operário, cara. Trabalhador aí, braçal aí e tal. E foi um filósofo. É disso que nós estamos falando, entende? Né? Sócrates foi filósofo. Né? Foi tão genial Sócrates que Platão, que estava na academia, que era membro da nobreza ali, pô, meu irmão, esse cara é demais, eu tenho que, cara, e por causa de Platão, nós temos algum conhecimento de Sócrates hoje. E uma coisa que a Sócrates atacava, ele criticava, era aquele pessoal, o sofista. Entende? O sofista é o quê? Olha, esse Sócrates aí não é filósofo tal, ele não é da academia, tá entendendo? Então vamos condenar ele. Aí tem uma Siracusa, né? E foi condenado à morte. Então os preconceitos geram isso. Você ir na filosofia indiana milenar, Vaishnava, tá? Poucas pessoas que são aí, né? Grandes intelectuais aí, poucas pessoas estudam o Vaishnavismo Gaudiya, meu. Não conhece nada, só serve alguma coisa, não tem profundidade e falam muita bobagem por aí, né? Já tem comentários aqui no canal, vídeos que a gente fala sobre isso. Então, os sofistas, né, é aquele grupo de pessoas ali que se diziam: nós somos as pessoas mais adequadas para ensinar teu filho. Tá certo? Esse Sócrates aí não. Ele é filho de uma parteira, pô. Tá certo? Então, é mais ou menos isso, né? Por isso que o mundo tá assim dividido, né? Se você fizesse uma crítica embasada aí, ó, tem argumentos aqui, vou fazer um vídeo sobre isso. Pô, meu, é isso. A filosofia é isso, cara. Agora, se você não leu nada sobre a questão e tá fazendo um comentário em cima daquilo que você não conhece, entende? É isso aí. Então, o filósofo vai buscar a verdade. E emoji não quer dizer que é verdade. Tá certo?
essa que é a questão. Então, meu amigo, minha amiga, é isso aí, né? Nós falamos um pouco sobre essa questão aí do filósofo, né? Então, você tem os sofistas aí. Você tem um monte de sofistas por aí. Beleza? E filósofo, você tem poucos. Pedagogos formados aí, né? Na academia aí. Tem um monte, mas pedagogo com P maiúsculo, quantos tem mesmo? A pessoa que conhece todos os métodos de educação, que consegue, que aplicou, que sabe fazer. E como é que fica? Aí já vai que o negócio fica difícil. Que escreve com desenvoltura, produziu conhecimento, tem um amplo ali, produziu várias coisas ali, né? Fez comparação, educação comparada de todos os países aqui. Pô, deixa eu ver aqui como que tá. Aí outro parangolê, né? Você ter o diploma de pedagogo é uma coisa, mas ser o pedagogo mesmo, aí é outra questão. Tá certo? Você pode aprender a cozinhar, mas que você vai se tornar um grande chefe de cozinha, não sabemos. Pode ser que sim, pode ser que não. Com esforço, tá? Você pode chegar lá, tá certo? Você pode gostar de cantar, beleza, mas se você vai ser o grande cantor que vai atrair multidões, tu sabe. Pode ser que sim, pode ser que não, mas enfim. Então, é isso, né? Queria fazer esse comentário, esse recorte aqui, para separar uma coisa da outra, né? É importante isso, por causa. Então, os sofistas eram essas pessoas, e os sofistas eram, né? Essa questão de ser o grupo que vem de um lugar, tá certo? E o Sócrates usava muita coisa da ironia e a maêutica, né? E os sofistas. Então, o sofista era o quê? Aquela pessoa, vou buscar sucesso, vai fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, tudo dentro daquele quadrado. Você vai seguir esse cronograma desse curso aqui, você vai se tornar um grande filósofo. Pode ser que sim, pode ser que não. É um grande ponto de interrogação. E para mim o que vale é a obra que a pessoa deixou. Você concordando ou não, deixou uma obra, um legado. Tá certo? E tem pessoas desonestas aí intelectualmente, que fazem birrinha, beicinho pro professor Olavo de Carvalho, né? Tentando refutar ele com emoji. Aí é complicado, hein? Então, você é um grande filósofo, Matheus. Você conseguiu redescobrir o uso do emoji. Então é isso aí, meu amigo e minha amiga. Se você quiser escrever, acompanhar nosso canal, comenta aí. Nós temos um grupo no Telegram. Tá aqui, ó, do lado aqui, ó. Tá vendo aqui? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Nosso pincel atômico aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Você clicou aí no nosso blog João Maria Andarilho Top, blog Santo Nome, blog Vídeo Imagem de Som. Clicou nessa imagem aqui, você vai ser direcionado pro nosso grupo. Nosso canal no Telegram. Um internauta me escreveu falando que pô, professor, por que você não volta com o grupo, né? Eu falei pra ele, ó, você pode fazer um grupo. Tá certo? Você pode fazer um grupo também. Tá certo? Eu não tô no seu nível. Pô, eu não sou ninguém, cara. Eu sou apenas um rapaz latino-americano. Você tá vendo a partir de 2023 a minha trajetória, mas você não tá vendo quando eu comecei a fazer vídeos aqui no YouTube. Era apenas um metalúrgico, pô. Lá em 2008 comecei na internet aí, entende? Então, essa é uma trajetória de quantos anos? 2008 para 2023, são 15 anos aí, né, para mais, entende? Então, a pessoa vê o final, não vê a ponto de partida. Então, tem que começar com alguma coisa. E eu não tirei meus vídeos antigos, deixa lá, você pode falar um monte de coisa, reclamar, mas tá lá. Meu irmão, naquela época tinha esse conhecimento, tá ali, com a câmera. E tem gente com tantos recursos aí, não faz vídeo, não faz nada. Poderia fazer um grupo aí, né? E quem quiser me acompanhar, tá aqui no blog aqui, tá no YouTube, tá? Continuo fazendo a mesma coisa, respondendo pessoas, né, que chegam até nós por e-mail. Já respondi hoje, já foi 3 e-mails já. Hoje é feriado, hein? Né? Ontem eu respondi uns 8 e-mails, juntando com comentários do YouTube, né? E do blogger também, que chegam para nós, né? E a gente tenta manter nosso trabalho, entende? Então você pode criar um grupo aí para ajudar as pessoas. Sabe de alguma coisa, tenta fazer. Não se limite, não fique preso. Que eu não consigo, que eu sou incapaz. Isso aí não existe.
quem é da área educacional, ele tem que acreditar na transformação das pessoas, tá certo? Então, aprimore sua escrita aí, aprimore a sua leitura, melhore esse quesito aí, né? Não busque só um diploma. Diploma, né? Hoje em dia tem muita gente com muito diploma, mas quando vai escrever, né? Não passa numa seleção de emprego ali por causa de que, pô, né? Enfim. Então é isso aí, meu amigo, minha amiga. Duvide de tudo, depois duvide da dúvida. Estude hoje, porque amanhã pode ser bem tarde, vai ter mais. Tchau.